talentosos, que edificou a sua casa sobre a areia. E a gente já sabe a história, né? Versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Irmãos, eu fico observando Jesus falando isso, mas se você for ver o contexto, há capítulo atrás, nos contextos, as pessoas estavam chegando para Jesus e seguindo, né, entre aspas, e dizendo: Jesus, Senhor, Senhor. Aí ele se irritou. Teve uma hora que ele disse: olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Senhor é aquele que ouve e pratica minhas palavras. Ele se irritou com isso. Ele ficou perturbado com isso. Ele disse: espera aí, eu vou explicar como é que este homem ele deve andar em minha presença. E ele começa a falar sobre essa parábola aqui. Essa palavra as pratica, nós podemos dizer que segue a ele, que ouve e segue ele. Por quê, irmãos? Porque muitos ali naquele momento estavam rejeitando as palavras, as instruções e a visão que Jesus tinha. Diga assim: palavras, instruções e visão. E Jesus começa a ver que eles estavam rejeitando isso, eles estavam no superficial. E ele começa a falar sobre o homem que edifica sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Ele começa a falar sobre abrir uma vala e começar a cavar. Eu não sei se vocês, muitos aqui sabem, mas quando eu trabalhava no supermercado na época ali na Aldeota, e às vezes tinha eles colocavam umas divisórias para construir um prédio, e tinha lá o projeto, um prédio muito alto, e muitas vezes passava meses e meses e eu não conseguia ver, cadê aquele prédio que era ali? Mas ali, quando você olhava nas brechas, existia um buraco muito profundo, e existia pessoas que elas não estavam aparecendo, mas elas estavam construindo algo, edificando algo. Quanto mais cavamos a vala, mais nós vamos estabelecer alicerces. E quanto mais profundo mais alto fica aquele prédio. Quanto mais nos aprofundarmos em Deus, mais nós veremos coisas estabelecidas em nossas vidas. Os propósitos e os planos de Deus, eles sendo realizados. Quanto maior o alicerce, maior é a altura. Mas existe uma diferença. Para quem constrói uma casa na areia, no barro, existe uma diferença daquele que constrói no alicerce. A diferença dos dois é o fator do tempo. Quanto mais você mais cavar para colocar o alicerce, mais tempo você vai estar fazendo aquela casa. Amém? Nós vivemos em um mundo muito imediatista, aonde colocamos ali
no micro-ondas, muitas vezes, aquela lasanha, né? Que muitas vezes vai para o forno, não aconselho muito isso. O pastor Hermínio sabe o que é isso, Lidiane. Então, você quer a pressa para ver pronto. As coisas muito rápidas. Nós vemos também internet, acessamos, e quando fica ali girando, demorando, nós nos irritamos. Nós ficamos apressados. Ou quando passamos uma mensagem para alguém, e está lá as 2 setinhas, e aquela pessoa ainda não respondeu, e você vai se irritando, aí muitas vezes aparece o azulzinho, a pessoa não respondeu, e você fica mais irritado ainda. Então vivemos em um mundo muito imediatista. Vivemos em um mundo onde nós queremos ver, vivemos em um mundo acostumado com este mundo e esta cultura que queremos resultados instantâneos. E pensamos também que as coisas de Deus, o chamado, aquelas coisas que Ele tem colocado no seu coração, nós muitas vezes queremos apressar essas coisas. Mas precisamos estabelecer alicerces em nossas vidas. Amém? Precisamos avançar nisso. Precisamos entender que muitas vezes queremos a casa pronta, mas não é para morar lá. É só para mostrar aos outros. É uma casa estabelecida na areia. Vou divulgando. Compartilhem. Curtam. Não é isso? Acessem, publiquem. Olha aí o que eu estou fazendo. Muitas vezes, irmãos, estamos fazendo coisas muito apressado. Quando na realidade, o maior segredo, irmãos, que nós temos que entender, que um dos grandes atributos dos alicerces é que eles não são vistos. Amém? Aleluia. Eles não são vistos. E quando entendemos essa realidade, irmãos, nós vamos começar a entender aquilo que Deus tem para nós. E até eu notei aqui, mas esquecemos que o mais importante é aquilo que ninguém vai ver, que é entre só Deus e o seu coração. Então, por que existe muita doença em nosso meio? Por que existe muita depressão em nosso meio? Por que existe muita angústia, muitas vezes? É porque em que fundamento nós estamos estabelecendo? Estamos só dizendo Senhor, Senhor? Mas precisamos estabelecer e fundamentar a nossa vida numa palavra, nas palavras, nas instruções e na visão de Deus que Ele tem acerca da nossa vida. Se queremos ver os milagres e o sobrenatural acontecendo, amém? Irmãos, eu quero esta noite, trazendo essa palavra para você, para encorajar você, a você crescer para baixo. Que é isso, pastor? Crescer para baixo. Em Mateus capítulo 20, versículo 26. Jesus foi o nosso exemplo. Se você abrir aqui, olha só o que ele diz. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos
sirva. Aleluia. Era uma discussão de quem era o maior, quem é que poderia ter um melhor assim na parte do reino, um fundamento ainda não estabelecido. E Jesus falou: olha, o maior seja esse que vos sirva. Jesus, irmãos, se você abra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesus, irmãos, ele desceu. A Bíblia fala lá em João, capítulo 6, a Bíblia relata que ele não caiu, ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Jesus, ele tinha vontades, mas ele resolveu estabelecer alicerces para ele. Como? Filipenses 2,5 fala sobre isso. Tende em vós, em nós, o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que o quê? Pode passar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele poderia ter descido do alto. Ai, só é o Messias, venham aqui me adorar, venham aqui me servir. Mas não, para ele se tornar o que ele é hoje para nós, ele teve que vir servir, ele teve que vir estabelecer alicerces, ele veio estabelecer a palavra, instruções e uma visão. Por isso que ele estava irritado, quando ele falou lá em Mateus 7,24, antes ele falou, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não me seguem. E ele dá essa parábola para ele, porque, irmãos, não é só servir, é o seguir a ele. E ele nos mostra como servir a ele. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes o quê? A si mesmo se esvaziou. Temos que ter esse mesmo sentimento. A forma de servo. Você não foi chamado só, você não comprou uma cadeira aí na arquibancada para assistir um culto. Existe essa noite algo que Deus quer te levantar, algo grandioso, que Ele quer entregar nas tuas mãos para realizar. Mas isso só é possível quando você tem o desprendimento de ser um servo. Deus te chamou para fazer algo com aquilo que Ele colocou em sua mão, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Mas Ele desceu mais ainda. Abra aí Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Precisamos edificar, irmãos. Estamos muito no superficial, só olhando o natural. Mas quando você imerge, a Bíblia relata em 1 Coríntios 2,9, o que os seus olhos ainda não viram, o que seus ouvidos ainda não ouviram, e o que jamais penetrou no coração de Deus, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulas revelou no seu Espírito. Aonde está o Espírito? Dentro de você. Que a todas as coisas Ele prescruta até as profundezas. Os alicerces de Deus. Todas as respostas você só terá se você tiver uma vida imergida em Deus.
uma vida de oração, uma vida também jejuando, uma vida de meditação na palavra, uma vida de dizer, sim, Senhor, estou aqui pronto para praticar sua palavra. Estou aqui pronto para praticar as suas instruções e seguir a sua visão. Aí teremos resultados. E aquele que vive, esteve morto, ele desceu. Mas eis que eu estou vivo, ele subiu. Pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele conquistou para nós. Mas ele teve que estabelecer a licença. Ele desceu mais. Efésios 4:10, coloca aí, por favor. Fala a mesma coisa. Precisamos, irmãos, estabelecer as coisas na palavra. Amém? Vamos lá? Capítulo, versículo. Efésios 4:10. Está aí. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ele mostra o exemplo em Mateus 27:24, que nós estamos lendo hoje. Como ter sucesso em nossa vida. Eu sei, graças a Deus, pelas instruções que nós temos. Mas existe um sucesso em Deus. Existe um sucesso que Ele quer fazer entre você e Ele. Quando você se aprofunda, quando você prescruta as profundezas de Deus. Aleluia. Tem uma irmã lá na nossa cidade, que o médico desenganou ela. Lá tem muita cura de câncer. Né, linda? Graças a Deus esse problema lá já foi solucionado. Não sei aqui. Eu estou falando isso. Se você é incrédulo, tem que ler mais a palavra. Eu preciso, irmãos, crer. O quê? A palavra funciona. A palavra funciona. Mas não é bem assim. É lá no deserto também disseram. Deus prometeu aquela terra. Mas Jesus diz, o que ouve e pratica. Ela está assistindo, ela deve estar em casa, a irmã Graça. O médico desenganou ela. Disse que ela só tinha 2 semanas de vida. Essa mulher foi numa noite lá. E ela disse, e a gente disse, comece a rir. Comece a agradecer a Deus pela sua cura. Porque cura está chegando agora. Ela não podia, ela estava com muita dor. Irmãos, ela foi. O médico foi fazer a cirurgia. E disseram, vixe, o que aconteceu? O que aconteceu? A mulher está lá se recuperando. É uma diaconisa da nossa igreja. Eu posso contar de outros aqui que foram curados lá. Se nós nos aprofundarmos na palavra, nós teremos resultados. O problema de nós é porque estamos muito no superficial. E no superficial, irmãos, vem muitas distrações. Dentro do mar, quando eu surfar, vou entrar dentro da água, entrar dentro da onda. Mas se você observar, você vai ver os pássaros, o helicóptero. Eu vou tomar um suco ali na barraca. Distração. E atrasa o propósito, o plano. E você perde a bênção daquilo que está escrito. E Jesus disse, os que ouvem e praticam e me seguem. Interessante isso. Se você abrir lá em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 7, você vai ver a tentação. Estavam tentando Jesus, o diabo. E o diabo falou para ele, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo.
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrares e me adorares, toda será sua. O diabo estava oferecendo algo para Jesus, que Jesus sabia que iria tomar posse disso, mais na frente. Mas aquilo veio de uma forma errada e de um tempo errado. Muitas vezes quebramos a cara, muitas vezes ficamos frustrados, muitas vezes dizemos: não deu certo, Deus não quis. É porque muitas vezes, irmãos, estamos tentando, sendo tentados. Até mesmo Deus falou com você. Mas às vezes, no tempo errado e do modo errado, poderemos ter prejuízos. Então, tão silenciosos. Mas eu sei que você está recebendo essa palavra, porque essa palavra vai mudar a sua vida. Aleluia! Eu me empolgo com essa palavra, irmãos. Às vezes, irmãos, o diabo, ele vai tentar você, naquilo que você possa até entender que é a vontade de Deus para você. Você pode até, irmãos, contribuir com aquilo para ser realizado logo, para ser feito logo, a casa na areia. Vou fazer logo, vou dar uma ajuda a Deus. Kent Hagin fala no livro dele, ele fala: olha, se eu for na frente de Deus, vai dar errado. Então é melhor deixar Deus ir na frente. Não agirmos pelos nossos próprios entendimentos, mas sim entender a perfeita vontade de Deus. E como é que é, pastor? É quando o pastor Gilmar chamou um profeta aqui? Não, irmão, nós cremos nos dons ministeriais, no dom de profeta, mas existe o Espírito da verdade. João 16,3 diz que Ele vos guiará em toda a verdade e ainda mais vai mostrar o que há de acontecer. Há maior profeta do que esse? O Espírito Santo. E Ele está dentro de você, mas Ele toda hora está chamando: mergulhe. Entre na minha presença, entre no quarto de oração. Mas precisamos estabelecer, porque, irmãos, se nós estabelecemos nessa rapidez, quando vier a primeira pressão, a primeira adversidade, você cai. E o pior é que não tem mais permanência naquilo. Não vai ter continuidade naquilo. Amém? Pois o erro, irmãos, pode ser corrigido, mas as decisões, elas levam anos. Mas esta noite eu quero te dizer uma coisa: há um Deus que restaura todas as coisas. E Ele está falando essa noite para você, que Ele quer restaurar a sua vida. Agora Ele está te chamando para você imergir nele, para você mergulhar nele. Aleluia. É melhor você ir devagar, irmãos, e ter permanência, do que ir rápido demais e perder todas as coisas. Jesus, Ele falou, irmãos, se você ler aí, em Mateus, que nós lemos, aquele que ouve e pratica, mas Ele quer que você sirva a Ele, siga Ele. Amém? Aleluia. Precisamos nos submeter à palavra, precisamos submeter e investir tempo para criar alicerces em nós.
O que é os alicerces? Isso que nós falamos. As palavras, o ensino e a visão. Eles vão te preparar para aquilo tudo que Deus tem preparado para você. Quando você estabelece todas estas coisas. Amém? Aleluia! Já eu vou te dizer um testemunho aqui. Aleluia! Você precisa, irmãos, avançar nisso. Abra lá sua Bíblia em Isaías 29:13. Precisamos, irmãos, seguir a Jesus. Não só dizer Senhor, Senhor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios só quer me honram. Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Se você ler mais na frente, irmãos, eles estavam dizendo que queriam ser donos do próprio nariz. Que eles queriam se resolver. Eles diziam, lá na frente você vai olhar, é como se o barro dissesse para o oleiro: você não sabe de nada. Você não sabe fazer, eu vou refazer. Não te conectar com alguém, irmãos, pode trazer grandes prejuízos. Eu estou vendo o pastor falando aqui sobre a reunião de liderança. Você precisa seguir alguém. Porque isso pode trazer grandes prejuízos. Se você abrir lá em Mateus, abra lá. Mateus, capítulo 9, versículo 36. 35. Não te conectar com alguém ou com uma visão vai te deixar independente. E a independência traz prejuízos. Em Mateus 9, 35, Jesus falou, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando a sua visão, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Aleluia, glória a Deus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando você não segue uma visão, quando você não segue uma liderança, vai te trazer aflição e você vai ficar exausto. Deus tem colocado líderes aqui nessa igreja. Deus não obrigou você a estar no departamento. Não sei por que eu estou dizendo isso. Mas se Deus colocou, irmãos, se submete. Porque para cavar alicerce, tem que se submeter. Porque é lá que Deus vai te levantar de algo muito grande. Aleluia! Ele viu aflita e exaustas o povo naquele momento. O servir, irmãos, é apenas aquilo que você faz. Mas o seguir é o porquê você está fazendo. Exige o quê? Coração, atitude, intenção, propósito, motivação. Ele não quer só apenas que servimos a Deus, a Ele. Mas Ele quer que nós seguimos a Ele. Você quer ver avivamento? Você quer ver o poder de Deus, milagre sobrenatural? Você precisa estabelecer essas coisas na sua vida. Aonde você estiver. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas fazer o que Ele disse. Não é só ter uma casa, mas ter um alicerce. Mas como é que eu sirvo a Deus? A gente vai concluir com esse versículo. Abra lá em Mateus, capítulo 25, versículo 35, por favor. Como é que eu sirvo a Deus?
Pastor, eu pensei que você vinha com a palavra para eu ficar pipocando. Irmão, tem que ter avivamento dentro de você, esse tipo de palavra. Se não tem avivamento, você está morto. Pastor, estou passando por isso e aquilo. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Há uma profundidade em Deus. Deus está te chamando. Vem aqui, meu filho, que eu tenho a resposta para você. Ou faremos igual a outros. Mateus 25, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos ou te fomos visitar? O rei respondeu. O rei respondeu. Eu posso descer aqui, pastor? O rei respondeu: se em verdade vos afirmo que sempre o que fizerdes a um destes, pequeninos, a mim me fizeste. Precisamos estar com o coração de servos. Quando estamos alicerçados em Deus, nós teremos um coração fervoroso para servir as pessoas. Você se empolgou tanto com essa palavra. Chega, pelo amor de Deus. Pregar essa palavra lá na igreja, tive que comprar mais 2 cadeiras. Eu se animou, eu disse correndo. O povo agora está, na hora da oferta, agora estão dançando, né? Estão fazendo igual os africanos. Celebrando. Pessoas lá estão prosperando, estão começando, irmão. A palavra da fé, ela faz isso com as pessoas. Pessoas estão sendo curadas, transformadas. Tinha lá uma jovem, estava desempregada. E ela foi no culto lá. E ela disse, ela fez igual a viúva, ela olhou para a filha dela e disse: a gente só tem esse dinheiro, e agora? E a gente pregou sobre a palavra da fé, o que fazia, multiplicação, aquilo, e ela fez aquilo de coração. Eu disse: Senhor, só tenho ela contando o testemunho. E ela entregou o que tinha. Eu disse: vamos ver amanhã como é que vai ser isso. E ela estava sempre entregando o currículo. E ela foi na segunda-feira deixar um currículo numa fábrica. E ela testemunhando, quando chegou segunda-feira lá para entregar o currículo, ela chegou lá e entregou para o vigia: eu vim entregar o currículo aqui. E sabe o que aconteceu? O vigia olhou e disse: ei, você vai para onde? Não, tem uma máquina vazia ali. A pessoa desistiu hoje. A vaga é sua. Aleluia. Milagres sobrenatural. A gente abriu lá cultos de testemunhos. É muito testemunho, irmão. Mas isso. E nós precisamos testemunhar aqui na igreja. Deus, Ele quer te usar. Mas com essa empolgação aí, você não vai sair do lugar. Você não foi chamado para ser telespectador. Você foi chamado para fazer algo. Louvor aqui na frente. Pode ir tocando aí já, fundo musical. Aleluia! E o Espírito, ele se move em nosso meio.
Há uma imersão essa noite, irmãos. Eu vou só te contar uma história. Como é que nós vamos crescer? Eu aprendi com um sanatório. Que coisa é essa, pastor? Sanatório? É. Uma vez um homem ele foi visitar o primo dele num sanatório. Quando ele chegou lá e o vigia disse assim: ei, hoje não dá não, porque está tudo enfermeiro, está todo mundo folgado, né? Não dá não. Aí não, mas meu primo que tem... Aí tudo bem, é que é seu primo, então... Vai lá, ele deve estar lá no final. E ele entrou naquela hora. Foi lá e quando ele chegou no lugar... Pode tocar, viu, amado? Ele viu dois doidos. Porque lá era 200, né? Tinha lá no local. Um sanatório, né? E pulando para dentro e para fora. Pulando para dentro e para fora. Ele olhou aquilo e disse assim: está pulando? O que vocês estão fazendo? Aí ele disse: não, a gente está treinando para fugir. A gente está pulando para fora e depois pula para dentro. Ele saiu e foi atrás do primo dele. E ele chegou lá e viu alguém pescando numa bacia. E olhou para ele rindo e pescando. Aí, você está pescando o peixe? Você está pescando? Aí ele disse: estou. Aí está pescando o quê? Um otário. Aí, e você é o primeiro. Ele disse: é mesmo. Aí ele chegou em outro, no último. E estava atrás do primo dele. Aí ele viu alguém abrindo uma carta e aquela carta estava vazia. Não tinha nada escrito. E o cara chorando. Aí ele disse: rapaz, tu está chorando por quê? A carta está vazia. É meu irmão que não fala comigo há anos. Ele foi embora, né? E ele chegou na porta e disse para o vigia: rapaz, tu está sozinho aqui. Mas se imagine só se esses 200 se juntam e vêm para cima de tu, como é que vai ser? Aí ele sorriu e disse assim: eles têm uma coisa que nós não temos. Eles não se juntam. Aleluia. Só louco não se junta. Aleluia. Existe um propósito e um plano que Deus estabeleceu essa noite para a tua vida. Existe um novo começo essa noite. Aleluia. Existe a profundeza ali no rema para você fazer, da escola de ministros. Mas existe algo lá no seu quarto, lá no seu secreto, que Deus quer falar hoje, amanhã. E Ele te trouxe essa noite porque Ele quer restaurar a sua vida. Fica de pé, amados. Eu tenho ainda um minuto aí, mas eu quero te dizer: essa noite é noite de restauração na tua vida, é noite de milagres na tua vida. O mesmo Espírito, irmã, irmã, você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. E você essa noite pode receber essa cura se você quiser. Porque Ele está pronto. Ele está pronto para restaurar sua vida essa noite. Ele está pronto para tirar. Aleluia. Ele está pronto. Há um poder fluindo dentro da senhora. Eu não te conheço. Há um poder, há um poder, há um poder, há um poder. Você pode andar sem essa muleta, porque Ele levou sobre si as tuas enfermidades. Começa a meditar naquilo que Deus estabeleceu. Pela chaga de Cristo você foi sarada. Pela chaga de Cristo você foi sarada. Lindalva, vem cá, Lindalva. Põe as mãos aqui e põe as mãos sobre ela. Há um poder, irmãos. Há um poder aqui. Solta essa muleta. Há um poder agora. Cura divina. Cura agora. Ativado. Ativado.
o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Aleluia! Agora, começa a caminhar, irmão. Aleluia! Isso! Começa a caminhar ali na frente. Começa a caminhar. Venha, segura. Venha. Ao ação. Tem mais alguém enfermo aí? Eu vou aqui em cima. Tem mais enfermo? Celebre, irmão. Celebre, irmã. Tem mais alguém enfermo aí? Tem mais alguém enfermo? Esquece essa muleta, irmã. Ei, pastor, tem que botar uma sala só de muleta aqui. Tem que botar uma sala de cadeira de roda aqui. Agora o avivamento dessa igreja vai começar por você. Tem alguém essa noite? E ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deseja essa noite, pode celebrar, irmã. Você está cheia, curada, não precisa mais de um amuleto. Tem mais alguém de amuleto aqui? Tem alguém mais enfermo aqui? Tem mais alguém enfermo? Já venha celebrando aqui na frente, dançando. Se você está enfermo, porque você está curado. Mas se você ainda não fez a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui na frente. Hoje é o dia. Ei, fica olhando para mim não. Vamos mergulhar, gente. Toca essa bateria. Vamos mergulhar. Entre na unção. Aleluia.
o seu lugar. Celebra o Senhor. Louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. 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 Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Veja a hora, eu vou louvar o seu nome. Nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Venha louvá-lo, veja o que Jesus. Mais uma vez, venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Oh, aleluia. Vamos celebrar mais, gente. Vamos celebrar mais. Chega. Veja o que Jesus fez. 1, 2, 3. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Veja a hora, eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Veja a hora, eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Oh, aleluia. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Veja a hora, eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Venha louvá-lo, veja o que Jesus Glória a Deus. Amém. Sabe, irmãos, tem uma unção, um poder tão forte aqui nessa noite. E se eu fosse você, aproveitava mesmo. Ah, porque esse povo está correndo, dançando, pulando. Porque Jesus está aqui. Como pode ter tristeza os convidados quando o noivo está presente? A palavra diz. Ei, segunda-feira vai ser melhor do que domingo. Terça-feira vai ser melhor do que segunda. Quarta-feira vai ser melhor do que terça. Porque o Jesus que ressuscitou está na tua vida. Aleluia. Parece que não tem fim, irmãos. Aleluia. Tem mais alguém para ser curado essa noite? Essa noite continua sendo noite de cura. Não perde a oportunidade, irmãos. Tem mais alguém para ser curado? Tem mais alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador? Onde está a pessoa que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levanta assim a sua mão. Oh, o Senhor está aqui para te curar, para te salvar. Levanta bem alta a tua mão, você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Onde está essa pessoa? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, irmãos. Senta um pouquinho, amém? Aleluia. Quantos foram edificados essa noite?
Aleluia. Eu quero voltar a falar com aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Se você está aqui nos visitando pela primeira vez, pode até ser que você não estivesse no começo do culto, tenha chegado um pouquinho depois. Se você nos visita pela primeira vez, eu quero que você pegue as suas coisas, né, os seus objetos, seus pertences, e vá com esse casal abençoado numa sala que é feita só para você. É a sala VIP, amém? De pessoas muito importantes. Então, se alguém trouxe você, essa pessoa também pode ir. Não deixa de ir, porque o sentido dessa sala existir é a sua presença lá depois do culto, amém? Só são 5 minutinhos, onde a gente vai falar rapidinho com você, explicar algumas coisas legais. Então, você que nos visita pela primeira vez, todos vocês podem ir lá rapidinho, amém? Em nome de Jesus, isso, glória a Deus. Tem os irmãos bem aqui, tem outro irmão, isso. Olha aí, dá uma salva de palmas para eles. Fala para eles, sejam bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, domingo que vem, nós vamos ter culto abençoado aqui nesse lugar. E o pastor Hermínio vai estar trazendo uma palavra poderosa para você e para mim, amém? Aleluia, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você vai dizer assim para o seu vizinho: ei, vá na graça, na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada, praticando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.